Aula com a classe dos adolescentes. Então eu gostaria de avisar para vocês que nós já estamos com a nossa revista do segundo trimestre, aonde o tema é Jesus e o Reino de Deus. Vamos dar início na nossa primeira lição. Aqueles que puder anotar, quiser tirar dúvida, perguntar alguma coisa, eu vou estar aqui à disposição de vocês para lhe responder. Então nós vamos começar fazendo uma oração ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo por mais essa oportunidade, né? É um canal de bênção, internet, onde nós podemos nos comunicar. Nesse momento não estamos podendo, né, estar junto, mas glória a Deus, tem como nós transmitir para vocês a aula. No nome de Jesus, vamos agradecer. Pai querido, Deus eterno, Senhor amado, desde já eu já te agradeço, Senhor, por esta aula, a qual, Senhor, será ministrada, Senhor, nos corações, Senhor, do teu pequenino, meu Pai, que, Senhor, venha tocar para que eles possam, Senhor, ter entendimento da tua palavra, tudo para a tua honra e para a tua glória. Toma o primeiro e último lugar, no nome de Jesus, amém. Então eu quero falar para vocês que nós vamos para a nossa primeira lição, como eu já falei, e o tema da nossa primeira lição é Jerusalém e a Galileia, as terras onde Jesus viveu. Amém? E o nosso versículo, ele se encontra lá no livro de João 1,14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? O primeiro tópico da nossa lição, eu quero falar sobre o nosso espaço. Onde pisar a planta do seu pé? É uma pergunta. Onde pisar a planta dos seus pés, né? Essa pergunta é uma pergunta bem cabível, né? A palavra de Deus diz que tão formoso é o pé daqueles que anunciam a boa nova. O que a palavra de Deus diz? Quando Jesus estava sobre essa terra, exercendo seu ministério, ele andava nas cidades levando a palavra. Jesus, ele impactava multidões. A palavra de Deus diz que ele exerceu o seu ministério, foram 3 anos exercendo o ministério. E ele impactava multidões. Jesus era um homem manso, amoroso e humilde. Então, nós devemos ser imitadores de Jesus, imitar. Como? Sendo mansa, uma pessoa humilde e amorosa, levando a palavra, a qual ele nos deixou essa ordem, para levar a palavra, anunciar a boa nova. E quando Jesus fazia isso, multidões lhe acompanhavam, ficavam impactados, cheios da glória de Deus. Aquele que estava doente era curado, aquele que estava triste ficava alegre. Não tinha necessidade de ficar desanimado perto do mestre, porque seguia os passos de Jesus. E hoje não é diferente, nós devemos seguir o passo de Jesus, amém? Esse é o primeiro tópico da nossa lição. Então eu quero falar para você sobre a cidade onde Jesus foi rejeitado. Essa cidade se chama Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Essa cidade, ela fechou as portas para Jesus. Uma cidade que não deveria ter feito isso, mas sim receber ele de braços abertos, porque ele foi ali anunciar a palavra de Deus para libertar a humanidade, mas suas portas se fecharam para o Mestre, o Filho de Deus.
Olha só, então como a gente vê que as portas de Jerusalém se fecharam para o mestre, hoje não é diferente. Muitas das vezes quando nós vamos anunciar a palavra de Deus, as portas muitas das vezes é fechada, pessoas não querem receber a palavra de Deus, mas por isso nós não devemos desanimar, porque como nós estamos estudando aqui, né, que Jerusalém, ela foi um palco de batalha no ministério de Jesus Cristo. Mas nem por isso o mestre desanimou. E quando a palavra de Deus diz que é para a gente seguir os passos dele, é para a gente ter confiança, porque assim como ele venceu, nós venceremos. É para a gente levar a palavra da salvação, é para a gente falar o que Jesus fez na nossa vida, através da nossa atitude. Nós já mostramos também o que Jesus fez na nossa vida, porque eu vou falar, mas também eu tenho que amostrar. Então, você, jovem, adolescente que está servindo a Jesus, é necessário que você venha praticar, levar a palavra. Você tem que levar a palavra. Não deixe de falar do amor de Jesus, não deixe de falar da salvação, porque isso é grandioso aos olhos do Pai. Foi uma ordenança que Ele deixou para cada um de nós. Esse foi o nosso segundo tópico, né? Então eu quero te falar sobre o terceiro tópico, que é a Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério, né? Foi uma cidade onde Jesus iniciou o seu ministério, a Galileia. A Galileia, ali havia um povo simples, humilde, mas de coração aberto, que recebia a palavra de Deus. Era uma cidade desvalorizada economicamente. Ali eles não tinham o que se manter, mas o melhor de tudo é que chegou ali alguém para libertar aquele povo e dizer: eu estou com vocês. Chegou Jesus, o qual mostrou para eles que nem só de pão vive o homem. Eles precisavam de pão? Precisavam, mas Deus providenciava. Ali nessa cidade da Galileia, Jesus iniciou o seu primeiro milagre. Foi quando ele foi para uma festa de casamento, que ele transformou a água em vinho. Olha que maravilha! Esse foi o primeiro milagre de Jesus que nós podemos ver, né? A transformação da água em vinho. Onde nós vamos ver isso? Em João 21, 11. Você vai ver lá, falar sobre a boda de Canaã. E logo depois, Jesus, que ele deu início a este milagre, muitos outros milagres foram feitos. A palavra de Deus fala da transformação de pães e peixe. A palavra de Deus fala da cura de um filho de um oficial à distância. Então foi muitas curas que Deus realizou nessa cidade da Galileia, uma cidade que não era vista, uma cidade desprezada, mas foi ali que Jesus decidiu iniciar o seu ministério. Olha como é maravilhoso. Jesus, ele chama cada um de nós para levar a mensagem. E ali ele chamou homens humildes e simples para estar ao seu lado, o seu discípulo. Amém? Vamos para o quarto tópico da nossa lição. Glória a Deus. É assim, o quarto tópico é uma pergunta. Qual a história é contada quando passamos por um lugar? Qual história é contada? Jesus deixou marcas, como nós podemos ver. Será que eu estou deixando marca? Será que você está deixando marca? Que marcas é essa? Que pisadas são essas? Qual é a história que vai ser contada quando nós passarmos por algum lugar? Será que vai ser história boa? Que eu fui uma pessoa que influenciei para o bem ou influenciei para o mal? Então nós devemos
deixar história a qual nós influenciamos para o bem. Aonde quer que a gente pisar, a planta do nosso pé é para que a gente venha transmitir a palavra de Deus. A gente tem que fazer a vontade de Deus, levando as boas novas. Nós sabemos que nem sempre nós vamos ser aceitos, mas nós devemos nos alegrar em cada situação. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, e nós temos uma vida em Cristo Jesus, nós temos uma alegria, nós temos felicidade. E essa felicidade, essa alegria que nós temos, nós vamos levar adiante através da nossa vida. Não importa se as portas se fecharem, mas essas são as pegadas que eu tenho que deixar história, eu tenho que deixar história boa. Eu não posso deixar história mal. Em muitas situações nós já passamos por lugares onde nós somos lembrados. Será que nós vamos ser lembrados como um bom aroma de Cristo, um cheiro bom? Ou vamos ser lembrados como pessoas que não influenciaram coisa boa, como eu já disse? Não. Se você é um discípulo de Deus, você vai deixar marcas boas. Você vão falar coisas boas da sua vida, porque você foi uma pessoa que influenciou e deixou coisas boas para que as pessoas viessem comentar ao seu respeito. Quando nós passamos por um lugar, impacto, nós deixamos impacto nas pessoas. Muitas vezes a gente está conversando com alguém, a gente consegue arrancar um sorriso daquela pessoa. Muitas das vezes a gente se depara com pessoa triste e a gente não sabe muitas das vezes o que fazer. Às vezes a gente dá um aperto de mão, a gente dá um abraço, fala uma palavra e aquilo já deixou marca. Porque em várias situações na minha vida e na tua vida já aconteceu isso, de você estar triste e alguém chegar lá e falar algo bom e você nunca mais esqueceu daquilo, porque nós falamos que qual é a história que é contada quando passamos por um lugar, né? E como eu já falei, que nós devemos ser canal de bênção, levar a palavra. Tudo foi dito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer que essa palavra jovem, adolescente, que você tenha ela no seu coração. Não descarte em seguir as pisadas de Cristo. Você é um imitador de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se você imitar Jesus Cristo, você vai ter um bom sucesso na sua vida espiritual, na sua vida material, física e financeira. Ainda que nós esteja passando por momentos difíceis, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é contigo, porque até aqui o Senhor não tem nos desamparado, Ele tem estado conosco. Então eu te digo, jovem, adolescente, toma posse dessas palavras e deixe marcas boas por onde você passar. Amém? Quero agradecer, fazer uma oração para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Deus eterno, Deus de honra, Deus de glória, Senhor, obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor, a qual Tu nos transmitisse, meu Pai, que nós devemos ser Teus imitadores, seguir o Teus passos, meu Pai, para que tudo vá bem, Senhor, em nossas vidas. Quero Te apresentar cada adolescente, Senhor, que eles venham entender o cumprimento da Tua palavra, do Teu amor por eles, meu Pai. E que essa aula, Senhor, que foi ministrada, ela venha a ser notória na vida deles. No nome de Jesus. Muito obrigada, eu te agradeço. Amém.